Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson, estou aqui em São Paulo, capital, mas faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo e sou um amigo de Jesus, né, como tantos outros que têm compartilhado com você aqui nesses devocionais. E nós estamos, né, fazendo o devocional no livro O Caminho, o autor Stanley Jones. E hoje é a semana 40, né, quinta-feira. Então você que acompanha aí, tem o seu livro, o seu e-book. Então, semana 40, quinta-feira. E nós temos como título Passos para recebermos o Espírito Santo. Então, os passos para recebermos o Espírito Santo. E aqui ele coloca dois textos, né, dois textos bíblicos para nós lermos. É João capítulo 7, versículo 37 a 39, e Gálatas 3:2. Então vamos lá. Primeiro João capítulo 7, né, o Evangelho de João capítulo 7, versículo 37 a 39 diz assim: No último dia, o mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Muito interessante esse texto, né? Só um comentário. Tinha uma festa, né? E essa festa era o último dia da festa. Então, eles ficavam 7, 8 dias reunidos para essa festa. Quando chegava o último dia, então as pessoas naquela cidade, tinha uma multidão de pessoas que vinham, né? A cidade se multiplicava 5, 6 vezes, né? Mais o número de pessoas do que normalmente tinha. Então, com certeza, estava faltando água na cidade. Aí Jesus olha para aqueles e diz: Olha, quem tem sede, né, venha a mim e beba. Então imagina como isso impactou eles, como eles entenderam o significado do Espírito Santo na vida de cada um que o aceita. É como alguém que está com muita sede e de repente você encontra a presença do Espírito Santo. Mas o segundo texto que ele coloca para nós estarmos aí lendo é Gálatas capítulo 3. Então Gálatas capítulo 3, versículo de número 2, que nós vamos ver, Gálatas 3, 2. Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Então foi pelas obras da lei que receberam o Espírito, ele está perguntando, ou foi pela fé? Então, pelas obras ou pela fé? Né? Obras da lei ou pela fé na mensagem que vocês receberam de Deus? Bom, vamos ver o que o Stanley Jones fala nesse devocional. Chegamos agora ao ponto em que você não apenas vê, mas também busca. Você deseja conhecer a verdade do Espírito Santo como um fato em sua vida. Não se contenta em ver os outros serem usados pelo Espírito, enquanto você não é. Você se prepara para o cumprimento da promessa de Deus. Receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Atos 2, 38 a 39. Bom, primeiro ponto. Diga para si mesmo: Deus percorreu um longo caminho para se aproximar de mim. Ele veio por meio de uma encarnação, uma morte expiatória, uma ressurreição até a porta do meu coração. Tendo chegado tão longe, sei que Deus completará a sua obra. Ele entrará em mim. O Espírito Santo é Deus vindo para dentro de mim, deixando de andar comigo para estar dentro de mim. Sou grato por ele andar comigo, mas não posso me contentar se ele não estiver dentro de mim. Segundo, novamente, diga para si mesmo: sei que não seria chamado para o caminho sem receber poder para andar nele. Se isso não fosse verdade, a fé cristã seria uma irritação, uma exasperação. Veríamos algo que deveríamos seguir, mas que não poderíamos. A fé cristã seria, então, um escárnio, não um domínio. Porém, toda a sílaba da fé cristã é sinceridade. Será que ela voltaria atrás no ponto em que é mais importante, no ponto em que o poder a coloca em ação?
Terceiro, ao examinar as Escrituras, observo que o Espírito Santo nos é dado sob 4 condições. Primeira condição, devo dizer, quanto mais o Pai está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Segundo, devo aceitar o Espírito Santo por meio de um ato de fé que se apropria, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Gálatas 3,14. Terceiro, não posso aceitar a dádiva do Espírito Santo sem pagar o preço dela, a dádiva de mim mesmo. Se Deus se entrega, então devo me entregar também. Devo obedecer ao Senhor. O Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem, Atos 5:32. Então devo obedecer ao Senhor, esse é o quarto ponto. Devo, portanto, pedir, aceitar, me entregar e obedecer. Agora estou me comprometendo com todo o meu ser a cumprir essas 4 condições. A oração, ó Deus, agora estou comprometido, estou determinado a buscar de todo o meu ser a tua dádiva mais sublime, a dádiva do Espírito Santo. Não entro nessa busca de maneira superficial. Entro sem reservas, sem atitudes pela metade. Estou determinado com a minha vida a buscar e a achar. Amém. E aí uma afirmação, né, para você afirmar hoje, pensar nisso durante o dia. Filipenses 2:1. Alguma comunhão no Espírito? Tenho comunhão no Espírito, pois estou possuído por Ele. Você pode declarar isso durante esse dia? Tenho comunhão com o Espírito Santo de Deus, pois sou possuído por Ele. Bom, esse é interessante, né? Esse momento que o Stanley Jones coloca aqui sobre passos para receber o Espírito Santo. Talvez você que está participando até você diga, não, mas eu já tenho o Espírito Santo. Sim, nós temos, mas aqui ele está explicando, né, como que são os passos, né, que nós trilhamos para receber o Espírito Santo. Eu acho muito interessante, né, quando ele coloca aqui que chega um momento que nós não nos contentamos mais em apenas saber sobre o Espírito Santo. Chega um momento na nossa vida que nós não nos contentamos mais em apenas ouvir falar, né, sobre Jesus, ou chega um momento que nós já não nos contentamos mais de simplesmente falarmos com Jesus fora, né? Mesmo quando você lê ali a Bíblia, né, a palavra de Deus escrita, que está ali, a Bíblia é a palavra de Deus, quando você lê e você conversa como se Cristo estivesse fora. Chega um momento na nossa vida que nós queremos algo mais e queremos Cristo dentro de nós. E é aí que a pessoa do Espírito Santo se manifesta dentro de nós. Então esses passos, né, para receber o Espírito, ele acontece na vida de todo mundo que chegou a Jesus. Mas chega aquele momento, então, que você conhece Cristo, você está ouvindo de Cristo, você entrega a vida a Cristo, e aí você, então, quer mais. E aí o desejo que tem no ser humano é que Cristo passe a habitar nele. E essa habitação de Cristo em nós, isso é algo magnífico, isso é algo que não tem palavras, né, humanas que dê para descrever. Mas é interessante que aqui o Stanley Jones coloca na devocional algumas coisas que são importantes. Ele diz, olha, diga para si mesmo. Né? Diga para si mesmo. Eu convido você a dizer para si mesmo. Né? Pensa nisso que ele vai falar. Deus percorreu um longo caminho. Olha, Deus que estava lá no céu, né, como Deus soberano, reinando sobre todas as coisas. Olha o longo caminho que Deus percorreu para que ele pudesse chegar até mim e até você. Nós vamos perceber que ele se encarnou, né? Ele assumiu a forma humana na pessoa de Jesus, viveu como ser humano, né? Com os limites humanos ele viveu, num corpo humano. Depois ele morreu numa cruz, ele não precisava morrer na cruz, mas ele morreu por mim e por você, por isso é uma morte expiatória que ele fala, ele morreu para assumir o nosso lugar, para tirar o nosso pecado, então o nosso pecado colocado sobre ele. Depois ele ressuscitou, ele foi e desceu à sepultura, e no terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, saiu da sepultura, né, pelo poder do Espírito, e até que chega o momento então que ele bate na porta do nosso coração, e aí é quando nós abrimos a porta para que o Senhor entre. Então ele percorreu todo um caminho lá do céu, né, deixando a posição dele ali como Deus, assumindo a forma humana, morrendo numa cruz, ressuscitando, para então ele vir
e se encontrar comigo e com você. Então aí quando Stanley Jones coloca isso, é muito interessante. Se Deus foi tão longe, né? Se Deus foi tão longe para chegar próximo de mim e de você, Ele não vai completar essa obra? O Espírito Santo não vai habitar em mim e em você? Deus não vai habitar em nós? Com certeza, porque Ele sempre quis isso, esse é o desejo dele, Ele quer continuar habitando em mim e em você. E aí ele conclui, né, esse devocional, que é importante colocar isso, que Deus saberia que mesmo Ele o chamando para o caminho, nós precisaríamos de um poder para conseguir viver no caminho. Porque só pelas nossas forças humanas nós não conseguiríamos. E é aí que o Espírito Santo habitando em nós nos dá esse poder para que nós possamos viver da maneira que é a vida de um cristão, de como deve ser a vida no caminho, a vida em Jesus. Amanhã nós continuamos, ele vai continuar nessa mesma sequência, né, de pontos aí. Amanhã nós nos encontramos aqui novamente.